Podemos, então? Então vamos retomar aqui, né? Nós estamos aqui, como já tinha dito, no nosso encontro anterior, que foi na outra sexta-feira. A gente está, o curso é o curso de Interações Fundamentais, a parte de cromodinâmica quântica dada pelo Sebastião e a parte de teoria eletrofrática dada por mim. As aulas já mandei, as aulas já estão gravadas da parte de teoria eletrofrática. O que nós estamos fazendo aqui é discutir a questão dos neutrinos, porque no modelo padrão os neutrinos não têm massa e a gente vai querer discutir mecanismos de massa de neutrinos e as oscilações de neutrinos. E aí a gente fez, né, os encontros 1 e 2 fundidos num só na semana passada, e agora hoje a gente está indo para o encontro 3, e o que a gente fez até agora foi distinguir, né, as 3 famílias mais importantes de férmions, alguns no modelo padrão, quer dizer, os férmions de Dirac, Weil e Dirac já estão presentes no modelo padrão. E os férmions de Majorana, não. Né? Então a gente, né, trazia os férmions de Majorana. Nós não temos indicação de férmions de Majorana no modelo padrão, porque no modelo padrão os neutrinos são sem massa. Então são partículas, são campos de Weil. Né? Campos de Dirac são os férmions carregados, os leptons carregados e os quarks e antiquarks. E Majorana, a expectativa é que se aparecer algum indício de supersimetria, a gente possa ter férmions de Majorana, né, ligados à física de partículas. No momento, férmions de Majorana, a única ligação que a gente tem é com materiais tipo Dirac, materiais topológicos, onde aparecem excitações de borda que se comportam como férmions de Majorana em 2 dimensões. E aí nós também mencionamos, né, que os férmions de Majorana eles podem ser definidos em espaços-tempo de uma dimensão temporal, quer dizer, podem ser definidos em espaços-tempo genéricos. T dimensões tipo tempo e S dimensões tipo espaço. Mas no nosso caso interessa mais uma dimensão temporal, espaços tipo Minkowski. Uma dimensão temporal e D-1 dimensões espaciais. Então, nesse caso, nosso espaço é de D dimensões e os férmions de Majorana vão existir para as dimensões 2, 3 e 4, módulo 8. Então, em 2 dimensões, eletrodinâmica, modelo de Schwinger, em 2 dimensões, eletrodinâmica bidimensional, a gente pode ter férmions de Majorana, tridimensional também, quadridimensional, como a gente já falou outra vez, a gente definiu os férmions de Majorana, a representação de Majorana, férmions de Majorana na representação de Dirac, na representação de Weil. Então, lembrando que os férmions de Majorana, para nós, né, são caracterizados pelo fato da partícula coincidir com a antipartícula. Então, não necessariamente, né, todo campo neutro, todo campo fermiônico neutro é Majorana. Se é Majorana, é neutro. Mas se é neutro, pode ser Majorana, pode ser Dirac. Então, a gente definiu essa igualdade aqui como sendo definidora de férmions de Majorana. Em geral, então, a gente tem spin meio, massa, carga zero e são autoconjugados de carga. E a gente viu que essa relação aqui é baseada sempre na matriz de conjugação de carga, que satisfaz a essa relação aqui, em espaços-tempo com essas características aqui. Né? Espaços-tempo com dimensão 2, 3, 4, módulo 8 e uma dimensão temporal. Então, essa aqui eu defino os férmions de Majorana e a matriz gama 5, que nos espaços-tempo, né, de dimensão par, né, por exemplo, a gente pode definir uma gama 3 no espaço tridimensional, né, no espaço de umas 2 dimensões, ou uma gama 5 aqui, no espaço quadridimensional. Essa matriz gama 5 satisfaz essa propriedade aqui. Então, fica automaticamente a matriz de conjugação de carga nesses espaços é antissimétrica e ela é unitária. Quantidade 4 por 4. Então, essas propriedades básicas. Na outra vez, nós acabamos mostrando que nós definimos uma série de bilineares fermiônicos, né? Então, a gente vê o seguinte: se nós temos 2 férmions, a gente pode definir esses bilineares aqui. O bilinear escalar, o bilinear pseudo-escalar, o bilinear vetorial. Estou falando sempre agora de 4 dimensões. O bilinear pseudo-vetorial, vetor axial, e o bilinear tensorial. Então aqui a gente tem os 15, né? Vamos dizer, os 15 bilineares. 1, 2, 6, 10, e aqui tem 6, 10, na verdade 16, né? São esses 16 bilineares que a gente pode formar em termos das matrizes gama de Dirac. Isso são os bilineares gerais. Nós vimos que
Em geral, esses bilineares, qualquer que seja, não importa se é Dirac, se é Fermi, Majorana, se é Fermi, Dirac, esses bilineares aqui satisfazem essa relação. Eu posso sempre ir para o espaço conjugado de carga, isso aqui ficava psi barrado, psi C. Depois, esse cara aqui é a mesma coisa, que C barrado, gama 5, psi C. Aqui é antissimétrica, tá? Fica aqui C barrado, gama Mi, então esses aqui são os conjugados de carga. Gama Mi e gama 5 também é simétrico, então fica aqui C barrado, gama Mi, gama 5, psi C, e depois o tensorial também é antissimétrico, menos que C barrado, sigma Mi, psi C. Então lembra que a gente, para demonstrar isso aí, a gente usou aquela propriedade de que a gente transpõe, então nada acontece, porque todas essas grandezas aqui não são férmions, elas, quer dizer, são bosônicas no final de tudo, todas as grandezas têm um caráter bosônico, e elas são uma coleção de, vamos dizer, de escalares, né? São se comportando como quadro-vetor, tensor, e aí a gente usa também o fato de que nós estamos lidando com campos fermiônicos. Não são funções de onda, são campos clássicos, mas de natureza anticomutante. Então, esses sinais aqui é crucial. Só para se lembrar, por exemplo, a gente pegar esse objeto aqui, que eu fiz meio correndo no final, se eu pegar essa grandeza aqui e tirar o transposto dela, ela é ela mesma. O transposto dela é ela mesma. Por quê? Porque essa grandeza aqui, do ponto de vista fermiônico, é um número. Então, no espaço fermiônico, esse cara aqui é um vetor linha, esse cara é um vetor coluna no espaço fermiônico, mas o total aqui é um escalar. Pseudo-escalar, né? Do ponto de vista espaço-temporal. E aí, tirando o transposto, é ele mesmo. Agora, tirando o transposto, como eles são campos anticomutantes, a transposição faz com que um espinor passe pelo outro. Então, aqui fica gama 5 transposto e aqui fica psi barrado transposto. Esse sinal menos, então, quer dizer, isso é igual a isso. O transposto disso aqui, vamos lá. Isso aqui é isso aqui. Estou fazendo essa operação aqui. Isso aqui é psi barrado, gama 5 aqui. Mas se eu transpuser isso aqui, fica assim. E aí a gente vai aqui e coloca o C a menos 1C. Estou colocando isso porque, como o curso está sendo assistido por estudantes de fora de graduação, me perguntaram para fazer isso um pouquinho mais de detalhe. Então, lembrando, para quem não entendeu bem da outra vez, né? Eu estou pegando esse objeto aqui, do ponto de vista do espaço espinorial, é um número. Né? E aí, claro, o transposto de um número é ele mesmo. Mas usando a propriedade de transposição e levando em conta que esses férmions aqui, esses campos fermiônicos, são anticomutantes, ao transpor eu passo esse por esse. Né? Quer dizer, na verdade, isso aqui eu expliquei da outra vez. Psi barrado é um vetor linha, então ele tem uma linha, e vamos dizer assim, alfa coluna, gama 5, alfa, beta, e o que beta é o vetor coluna, então tem beta linhas, né, e uma coluna. E aí, claro, quando eu passar esse cara para cá, eu posso trocar essa ordem, então eu posso escrever isso aqui, que beta 1, gama 5, alfa, beta, psi barrado, é um alfa. Então, qualquer ordem, ascensionalmente, porque eu trouxe esse para frente desse. Aí agora eu posso transpor. Isso aqui é a mesma coisa que o que transposto em beta. Isso aqui é a mesma coisa que o gama 5 transposto beta alfa. E isso aqui é o psi barrado transposto alfa 1. E aí eu recompus uma grandeza escalar. E aí eu coloco C menos 1C, C menos 1C. Então, menos que transposto C menos 1 é justamente o que C barrado. C, gama 5 transposto, gama 5, C, gama 5 transposto, C menos 1 é o próprio gama 5. E C, psi barrado transposto é o próprio psi C. Então, no final, a gente mostra que essa grandeza aqui é igual a essa. Faça a mesma coisa para todos, aí lembrando só que com a matriz gama Mi, a relação do C é essa de anticomutação. Então, por isso que sobrevive esse sinal menos. E aqui também sobrevive esse sinal menos pela mesma razão. Eu troco a ordem das matrizes e aí o comutador troca de sinal. Então, é só lembrar disso aí, só para fiz rapidinho aqui. Então, isso tudo é geral. Agora, se o Fermi, isso independente da representação, independente da categoria de Fermi que é só como os bilineares fermiônicos se comportam sobre conjugação de cargas. Lembrando que, por exemplo, né,
Se eu por acaso, se esses dois términos aqui forem Majorana, então, claro, psi-C aqui e psi-C, psi. Então, essa grandeza aqui, esse bilinear fermiônico, é antissimétrico na troca dos dois términos, se ambos forem Majorana. É isso que acontece. Agora, se o férmio for o mesmo, quer dizer, tiver o mesmo termo, psi barrado, gama mi, psi, né? Aí vou ter menos psi-C barrado, gama mi, psi-C. Se o psi for, além de tudo, Majorana, então, essa grandeza aqui, um férmio de Majorana, gama mi, e o próprio férmio de Majorana, ou seja, o que seria o operador, né? A corrente, vamos dizer, o quadro vetor de corrente, né? De um férmio de Majorana, isso aqui é identicamente nulo também, independentemente da representação, desde que os campos fermiônicos anticomuns sejam variáveis de gráfico. Então, ou seja, não há corrente eletromagnética no férmio de Majorana, ele é neutro, né? Então justamente está compatível com o que a gente espera. Então, lembrando dessas relações aqui, e aí a gente não tinha provado, vou agora só colocar aqui, que eu deixei para a gente fazer uma coisa rápida também, é simples, mostrar a relação entre a conjugação de carga e a quiralidade, né? Que é importante depois para a gente definir as massas de Majorana. Ou seja, o que a gente diz é o seguinte: se eu pegar um férmio, psi, projetar a componente left dele, a componente quiral left, e tirar o conjugado de cargas, o conjugado de carga da quiralidade left, a gente mostra que essa relação, ela corresponde, ou seja, a antipartícula da quiralidade left é a quiralidade right da antipartícula, ou seja, o left conjugado de carga é o right conjugado de carga. Como é que a gente mostra isso? Lembrar, quem é psi-left? Usa o projetor, né, que a gente definiu para projetar a componente de quiralidade 1, né, de quiralidade left do espinor. 1 mais gama 5 sobre 2, psi. Então, isso é o psi-F. O psi-right é o psi-down menos. E aí eu vou tirar o conjugado de carga disso. O que é o conjugado de carga? É a matriz de conjugação de carga e o férmio, né, 1 mais gama 5, o espinor, né, barrado e transposto. Essa é a definição, né? Eu pego todo o espinor, barro e transporte. Pego o conjugado de Dirac e transporte. Então vamos lá, então isso aqui vai ficar C. Então, a última operação que eu vou fazer é mais externa, é o transposto. Então isso aqui vai ficar psi barrado. E aí, o barrado do gama 5 é menos gama 5. Menos gama 5 sobre 2 e agora eu transporte. Quer dizer, o barrado e agora eu transporte. Então vai ficar C, 1 menos gama 5 transposto sobre 2, psi barrado transposto. E aí aqui a gente pode colocar a identidade. Sempre, o truque é sempre esse, C menos 1, C. Então quando eu colocar o C menos 1 e o C aqui, C1, C menos 1 é a identidade, não vai acontecer nada. C, gama 5 transposto, C menos 1 é o próprio gama 5. Então vai ficar 1. Então a identidade, então só lembrando, eu botei em C menos 1, C aqui. Então, C, identidade, C menos 1, e tem um Czinho aqui, C menos 1, C. É a identidade. C, gama 5 transposto, C menos 1 é o próprio gama 5. Então o sinal se mantém. E aí tinha o C, psi barrado transposto, é o psi-C. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tirando a componente right do conjugado de carga. Então eu estou colocando aqui. Eu projetei do conjugado de carga, eu projetei a componente right. Então, só lembrar dessa relação. Analogamente, se eu refazer aqui, a gente vai ter outro resultado. Opa. Se eu tiver a componente right, né, um ferro, tirar o conjugado de carga dele, isso aqui vai ficar a antipartícula, componente right. Então, a relação é válida para os dois lados, né? Só lembrando disso. Então, essas duas relações são simples, mas são muito importantes, porque a gente vai ver agora o que acontece quando eu tenho um férmio massivo que seja Majorana. Então, se a gente lembrar, vamos pensar aqui, né, se a gente colocar um férmio, vamos pegar, só para lembrar, vamos pegar tipo, a massa, né? Em termos de massa, a massa fermiônica. A massa fermiônica, ela tem sempre essa estrutura aqui, né? A gente tinha visto, é o psi-left barrado, quer dizer, em termos de Dirac, né? Em termos de massa, é N, vamos colocar assim, né? Psi barrado, psi, é o tradicional. Que a gente pode recompor, então, o componente left e right. Vocês estão
falou aqui no curso, né? Que, por exemplo, sempre que eu tiver psi-left barrado, psi-left, isso é identicamente zero. Psi-right barrado, psi-right é identicamente zero. Psi-left barrado, gama mi, psi-left, o gama mi, ele é diferente. Gama mi, ele acopla as duas componentes com a mesma quiralidade, seja left ou seja right. Agora, o gama mi, ele não acopla, né, left com right. Gama mi, psi-right, isso aqui é identicamente zero. Porque também é simples de ver. O que é o psi-left? Psi-left é 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Aí eu estou barrando. Gama mi. E o psi-right é 1 menos gama 5 sobre 2 psi. Então, eu estou pegando o psi-left barrado, gama mi, psi-right. E aí, quando eu barro isso aqui, vai ficar psi barrado 1 menos gama 5 sobre 2 psi. Então, fica psi barrado, inverte, né? Que gama 5 barrado é menos gama 5. Então, quando eu barro, tá aqui, o gama mi está aqui, e aqui 1 menos gama 5 sobre 2 psi. Só que o gama mi anticomuta com gama 5. Então, se eu trouxer o gama mi para cá, aqui vai ficar mais gama 5. E até 1 mais gama 5 vezes 1 menos gama 5 é identicamente zero. Então, as matrizes gama, elas não mixam as quiralidades. Elas são diagonais, elas são, no fundo, diagonais do ponto de vista das quiralidades. Que é o que acontece justamente no termo simétrico da equação de Dirac, né? Quando a gente tem I, gama mi, psi barrado, né? I, gama mi, de mi, psi. Então, a gente vai decompor. Left barrado, left. Vai dar 4 termos aqui, left barrado, left, left barrado, right, right barrado, left e right barrado, right. Então, left barrado, gama mi, left barrado, gama mi, left, right é zero. E o right e left também é zero. Então, o que sobra daqui é esse left barrado, o termo de Dirac, é daí que vem, né, aquela invariância quiral, gama 5. Quando o termo é sem massa, né, a ação de Dirac sem massa, ela desacopla o left do right. Então, eu tenho uma simetria com 1 aqui, separadamente aqui eu tenho uma simetria 1. Se eu tiver n ferros, eu tenho uma simetria S-U-N aqui e outra S-U-N, que são duas. Agora, o termo de massa é que vai misturar a quiralidade left e a quiralidade right. Então, lembrando, ou seja, a interação de gauge, né, que é a interação, qualquer que seja, abeliana ou não, a interação de gauge é desse tipo. A gente pode ter um gerador aqui, sei lá, um grupo de gauges gerador, a corrente não abeliana é essa, acoplada com os bósons vetoriais aqui do grupo S-U-N, por exemplo. Então, esse cara aqui, essa matriz aqui, do ponto de vista, essa matriz aqui é externa, é do grupo interno, não tem nada a ver com o espaço fermiônico. Então, aqui eu vou ter left, como tem gama mi, aqui só vai poder ser left. Se eu tiver right aqui só vai ser right. Então, a interação de gauge, ela preserva a quiralidade. A interação de gauge não mistura as quiralidades, tá? Ela deixa as quiralidades assim, sem tocar. Essa, tinha até falado com vocês isso, que essa tinha sido a observação da Salan, quando na tese de doutorado dele, ele queria compreender, segundo o Dirac, queria ver um mecanismo de geração de massa para a Terra. Então, a massa, qual é a origem dessa massa aqui? Essa massa que mistura left com right. Então, o único jeito de eu misturar left com right e atribuir essa massa ao mecanismo mais fundamental é se essa massa provier, né, de uma interação com algum escalar. Porque aí o escalar acopla left com right. O vetor não pode interar. E aí isso também foi uma coisa importante na questão das teorias de Young-Mills, é que justamente as teorias de Young-Mills, quando o Young-Mills propuseram em 54, né, é que ela não mexe na quiralidade. Quer dizer, a interação de gauge, tipo Young-Mills, ela preserva a quiralidade. Então, se você quer começar com uma teoria que só tenha férmions quirais, ou seja, todas as massas são zero, você quer gerar massa por algum processo de violação da simetria, seja espontânea, seja dinâmica, não importa, mas você quer obter a massa como resultado de uma dinâmica, você começa com férmions quirais. E aí, férmions quirais podem ter acoplamento de gauge, né? Porque o acoplamento de gauge não destrói a quiralidade, ele mantém, ele é invariante sobre a quiralidade é invariante nas interações de gauge. Você emite ou absorve um gluon, um fóton, um Z0 sem mexer na quiralidade. Muito bem. Então, só lembrar. Então, a massa
normal, a massa de Dirac, né? Isso aqui, então, de novo também, a interação, claro, se eu pegar esse bilinear aqui, psi left barrado, psi left, gama psi barrado, gama 5 aqui, né? Então, se eu pegar o left, vou esquematizar assim, left barrado, tem 4 componentes, left barrado, gama 5 left, aqui, left barrado do psi, gama 5 right, right barrado, gama 5 left, e right barrado, gama 5 right. Então, são as 4 componentes de queralidade desse bilinear aqui. Gama 5 left é o próprio left. Então, gama 5 left é o alto, esse aqui é o alto estado do gama 5, alto valor 1. Esse aqui é menos 1, esse aqui é mais 1 e esse aqui é menos 1. Porém, left barrado left é 0. Left barrado left é 0. Então, esse aqui não é. Left barrado right não é 0. Né? Então, esse aqui, então eu vou pegar o left barrado daqui com o right daqui. Então, isso aqui vai ser. A diferença agora é justamente por que isso aqui quebra a paridade. Porque left barrado left dá menos 1 e right barrado left dá mais 1. Então, essa corrente aqui é como se ela fosse assim: psi left barrado, gama 5. Vou apagar aqui, deixa eu pegar o caso mais geral da eletrofraca, até melhor pegar o gama mi e gama 5. Quando eu tenho essa interação psi barrado, gama mi, o pseudo vetor, gama 5 aqui. Então vamos decompor. Então a gente vai ter psi left barrado, gama mi, gama 5, que left. Mais psi left barrado, fazer assim que fica mais interessante. Que right. Mais. Que eu decompus cada término, psi left mais psi right, que left mais que right. E aqui vai ficar psi right barrado, gama mi, gama 5, que left, mais psi right barrado, gama mi, gama 5, que right. Muito bem. Gama 5, atuando no vetor left, me dá o próprio. Alto valor mais 1. Então, fica mais aqui e sai esse gama 5. Essa combinação aqui é perfeitamente legítima. Gama mi acopla left com left. Quando eu tirar aqui, o gama 5 sai e aqui fica menos 1. Mas o gama 5 left barrado, gama mi right é 0, identicamente 0. Independente da representação, a mesma coisa vai acontecer aqui. E aqui, gama 5 right é menos. Então a diferença, essa corrente quebra a paridade por isso. Por quê? O acoplamento, se a gente acoplar isso aqui com um campo vetorial, um campo pseudo-vetorial, uma mi, né? Esse campo vai ver a interação left-left com sinal mais. A constante de acoplamento aqui seria mais g. E aqui menos g. Então, por isso, essa corrente, né, fica óbvio que ela quebra a paridade, porque o setor left e o setor right se distinguem pela interação. Né? Se fosse, né, o gama 5, gama mi, gama 5, ou o sigma mini, aí já seria diferente, porque o sigma mini ele mantém, né, ele flipa a queralidade. Só para lembrar esses detalhes, são coisas pequenas, mas são coisas importantes. E aí agora vamos voltar finalmente à massa terminal. Então, na ação de Dirac, o termo de massa aparece dessa forma aqui. Outra coisa também que é fácil, é importante mencionar aqui, é o seguinte: se a gente pegar a ação de Dirac, que é psi barrado, e botando H cortado igual a C igual a 1, né? Menos N psi. A massa na equação de Dirac, ela não tem, o sinal dela não é importante. Ela pode aparecer mais ou menos, a menos de uma redefinição de campo. Suponhamos que eu tenho isso aqui. Aí eu posso colocar aqui, a matriz, vamos botar assim, eu posso botar aqui, gama, vamos pensar o seguinte: se eu fizer essa transformação, psi vai em que eu vou definir como sendo gama 5 psi. Então, claro que eu vou poder escrever isso aqui, que barrado vai ser menos psi barrado gama 5. E aí eu posso multiplicar por gama 5 dos dois lados, gama 5 ao quadrado é 1, então psi barrado, isso aqui é menos psi barrado. Então eu fiz uma transformação de campo. Psi vai em que é gama 5 psi. Aí, claro, que barrado vai ser psi barrado, gama 5 barrado, que é menos gama 5. E aí eu posso multiplicar por gama 5 à direita, então fica que barrado gama 5 igual a menos psi barrado. Então psi barrado é menos que barrado gama 5.
Aí aqui nós vamos ter I, gama mi, que é mi, menos M, gama 5, quem é psi? Psi vai ser gama 5 aqui. Só multiplicar gama 5 aqui e gama 5 aqui, psi fica sendo gama 5 aqui. E aí eu passo para uma nova ação. Agora, gama 5, gama mi, gama 5, o gama 5 a gente comuta com gama mi. Então, gama 5, gama mi, gama 5 vai ficar menos. Então, isso aqui, esse aqui, então vamos dizer assim, eu tive esse menos aqui e esse mais aqui. Então, gama 5, gama mi, gama 5 é menos de gama mi, fica mais assim. E aqui a massa troca de sinal. Então, aí o gama 5, aqui gama 5, n, gama 5 é a própria identidade. Então, a gente pode passar dessa ação para essa ação. Então, o sinal da massa é irrelevante, porque eu posso compensar o sinal da massa por uma redefinição de campo. Né? Simplesmente, ao invés de trabalhar com psi, eu trabalho com gama 5 psi, e aí o sinal da massa é irrelevante. E se a gente observar bem no propagador, quer dizer, o que vai importar para nós é a relação de dispersão, que sai da equação de Dirac, é da Lambertiano mais M2. Né? Se a gente faz aquele truquezinho de multiplicar a equação de Dirac pelo seu conjugado, a gente ganha isso no final do dia. Então, quem entra na relação de dispersão é a massa ao quadrado. Então, não tem problema, porque às vezes em alguns textos a gente encontra a ação de Dirac assim ou assim, não é questão de métrica, é questão de redefinição de campo. O sinal da massa na equação de Dirac é irrelevante. O que é relevante é o quadrado da massa na relação de dispersão, que vai dar R2 igual a P, L2, C2, mais M2, C4. Nós chamamos a atenção dessas coisas simples, né? Porque tem estudante de graduação que está assistindo o curso. Então, aqui a massa terminou ficou assim. E aí a gente já sabe, vamos decompor isso aqui em gravidades. Vai ficar M, psileft barrado, psilite, mais M, psilite barrado, psileft. Então, a massa na equação de Dirac, a massa de Dirac, ela combina as quiralidades, ela não é diagonal nas quiralidades. Muito bem. Se o Fermi é Majorana, então isso aqui é geral. Agora, no caso particular, de psi ser Majorana. Psi é o Fermi de Majorana. Então, a gente já sabe o seguinte, que o psileft C, psileft conjugado de carga, é o psi conjugado de carga right. Então, se o Fermi é Majorana, psi C é igual a psi. Então, a componente right do Fermi nada mais é do que o conjugado de carga da componente lá. Então, eu posso escrever essa equação assim. M, psileft barrado, psileft C. Lembrar que o espinor conjugado de carga, ele também é um espinor coluna. Esse espinor aqui é um espinor linha, esse aqui é um braço, isso aqui é um cat. Né? Então, psileft C. E aí, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou escrever o psi-right como mais, não, vai ficar mais M, psileft C barrado psileft. Aí agora eu estou escrevendo o psi-right como sendo o psileft C. Então, no lugar desse psi-right aqui, eu vou colocar psileft C. Então, está ainda subjugado a essa barra aqui, conjugado direto. Então, a gente consegue escrever o termo de massa de massa. Está dando para você ver, Matheus? Senão você senta aqui, tá dando, né? Então, a gente vê que a gente pode escrever o Fermi, a gente pode escrever a massa de... Se o Fermi é Majorana, basta dar a componente left dele. Ou vice-versa, ou dou a componente right. Vai sabendo a quiralidade. Quer dizer, então, o Fermi de Majorana tem as duas quiralidades, só que elas não são independentes. Sabendo que ele tem o right, mas só que o right dele é o conjugado de carga do left. Diferente do Fermi de Weil. O Fermi de Weil só tem quiralidade left ou só tem right. O Majorana, basta dar a quiralidade left para eu conhecer o Fermi de Majorana. Quer dizer, quando eu escrevo o Fermi de Majorana aqui, né? E decomponho ele em psi-left mais psi Majorana, componente left, mais psi Majorana, componente right. Então, a componente right do psi de Majorana é o psi-left C, ou seja, isso aqui é o C, psi Majorana left barrado transposto. Ou seja, isso aqui eu posso até escrever de outra forma. É o psi Majorana left C.
Então, quer dizer, basta dar a componente left do kernel de Majorana para eu identificá-lo completamente, tá certo? Mas ele tem as duas quebralidades, é só que eu queria chamar a atenção, porque às vezes existe alguma confusão na literatura que eu já vi, a pessoa, não, o kernel de Majorana ele é puramente left, não, ele tem right, só que o right é dado pelo left, beleza. Mas aí é o que a gente observa, vamos olhar do ponto de vista do grupo de Lorentz. Olha só, vou apagar aqui. O psi-left, componente left está na representação meio zero do grupo de Lorentz. E a representação right está na representação zero meio do grupo de Lorentz. E a gente sabe que a equivalência é left, meio zero é equivalente a zero meio conjugado complexo. Não é equivalente a zero meio, é equivalente a zero meio conjugado complexo. E aqui o zero meio é equivalente a meio zero. Se eu tivesse o grupo SO4, né, não tem uma métrica, não importa, tem uma métrica euclidiana, o grupo SO4, já isso aqui desaparece. Se o meu espaço for puramente euclidiano, a representação left é equivalente a zero meio. Então, meio zero é equivalente a zero meio. Então, eu tenho uma equivalência das duas representações fundamentais de SO4. No caso de Lorentz, com 3, aparece esse detalhe aqui. Então, é o que está acontecendo aqui. O psi-left, a representação left puro, meio zero. Isso é o psi-left. Mas quando eu barro, eu estou pegando um conjugado hermitiano, que eu tenho dagger, gama zero. Então, eu tenho um conjugado hermitiano, portanto, eu tenho um conjugado complexo. Então, o psi-left barrado está na representação meio zero star, que é a representação zero meio. Certo? No fundo, né, esse cara aqui é meio zero, mas por causa do barrado ele é zero meio. Agora, o psi-left também é meio zero, mas o conjugado de carga tem o barrado transposto. O conjugado de carga ele faz isso. Ele barra e transpõe, então ele tem um conjugado complexo. Então, o conjugado de carga do meio zero também é zero meio. E aí, quando eu faço o produto tensorial, eu vou ter zero com zero dá zero, meio com meio dá zero ou 1. Então, eu tenho, né? Eu posso ter uma parte vetorial e uma parte escalar. Então, ou seja, eu tenho um escalar aqui. Então, esse objeto aqui é um escalar de Lorentz. Por que a parte 1, 0, 0, 1 está fora? Porque essa grandeza aqui, ela é basicamente o seguinte. Psi-left, a gente já tinha visto, né? Vou pegar isso aqui. O psi-left, vamos pensar assim, o psi-left barrado é psi-left, dagger, deixa eu pensar de uma forma melhor aqui, para fazer a coisa mais... vamos pensar esse cara aqui, psi-left, vamos pensar assim, pegar esse termo, porque esse termo que vocês estão observando bem também, esse termo é o conjugado hermitiano, é o conjugado complexo desse, né? Se eu pegar, barrar esse termo aqui, vai ficar N, psi, left, C, barrado, psi, left, ou seja, para poder garantir que esse termo de massa não equivale ao dia real. É esse número aqui, mais o conjugado complexo dele. Mas o conjugado complexo de um escalar é o próprio barrado. Então, tirar o conjugado complexo disso aqui, tirar o estar disso aqui, é a mesma coisa que tirar o barrado. É o barro. Fica barrado isso aqui sem barrado. Então, esse termo, um é conjugado complexo, o outro é a soma de um número com seu conjugado complexo não real. Essa parte real desse número. Perfeito. Agora, só olhando esse termo aqui, nós já tínhamos visto da outra vez que quando eu pego o conjugado de carga e barro, isso aqui é exatamente igual a menos psi transposto C a menos 1. Então, o conjugado de carga, né? O barrado do conjugado de carga é a mesma coisa aqui, também independente da representação. Psi transposto C a menos 1. Então, esse termo que está aqui, vou pegar esse termo só para a gente ter uma ideia dele. Isso que está aqui, ó. Esse termo aqui, psi-left C barrado. Psi-left é psi-left transposto C a menos 1 vezes psi-left. Então, a gente observa o seguinte, esse termo aqui, essa matriz é antissimétrica. Então, esse termo aqui ele pode ser escrito assim, psi-left, componente alfa, C menos 1, alfa beta, psi-left, beta. Ou seja, essa matriz aqui é antissimétrica. Então, eu estou pegando a combinação antissimétrica de psi-left alfa com psi-left beta.
Então isso aqui no final do dia, ó, isso aqui é um número, né? Eu não tenho nenhum índice vetorial sobrando. Então, é o escalar. Por isso que isso aqui corresponde à massa, porque é um escalar. Então essa relação aqui, quer dizer, isso aqui está me mostrando no final de tudo, né, que eu estou multiplicando tensorialmente duas representações do grupo de Lorentz, eu estou obtendo um escalar. É esse escalar aqui. Eu só queria chamar a atenção disso. Então, no caso, o que a gente está dizendo é o seguinte, a pergunta é, se eu tiver um fermion left, eu posso introduzir, você pode pensar, vou pegar um fermion left. Você fala, fermion left é um fermion de Weyl. Se eu introduzir massa para ele vai deixar de ser Weyl. Então vamos pensar, se eu tiver apenas um fermion, se eu tiver apenas a componente left de um certo fermion, a partir disso, eu tenho apenas a componente left de um fermion. A pergunta é, eu posso escrever um termo de massa? Eu não tenho a componente Weyl para poder formar um termo de massa de Dirac. E Dirac é isso, é left barrado com right. Mas eu só tenho a componente left. Aí a pergunta é, eu posso formar um termo de massa com a componente left puro? Aí a gente viu, posso. Basta eu pegar o left barrado e multiplicar pelo left conjugado de carga. E claro, isso aqui é um número que não é real, né? Senão eu vou somar o conjugado complexo dele, mais n, psi left, c barrado, psi left. Então eu consegui, com um fermion left apenas, né, formar um termo de massa. Muito bem. Mas agora, então você vai dizer, mas então eu só tenho a componente left. Se eu só tenho a componente left, eu estou dando massa com um fermion de Weyl, aí a gente pode ver o seguinte, vamos olhar esse termo aqui, comparar esse termo com isso, tá aqui, ó. M, psi left, mais psi left, c barrado, que multiplica psi left mais psi left c. Ou seja, vamos fazer o seguinte, para ficar mais claro. Então a pergunta é, isso aqui é o termo de massa de um fermion de Weyl ou não? Porque eu só tenho componente left. Então vamos definir um fermion que seja o seguinte, psi left mais psi left c. Observando, quando eu tiro o conjugado de carga, né? O conjugado de carga do conjugado de carga é o próprio. Então, esse fermion aqui, se eu tirar, ele é igual ao que C. Então, se eu somar um fermion, né? A gente tinha visto isso, inclusive, na aula passada. Na aula passada, a gente viu o seguinte, eu escrevi aqui só para relembrar. Na aula passada, a gente tinha visto que, dado um fermion qualquer, né? Um fermion Dirac qualquer, eu posso escrever esse fermion assim. Eu posso pegar psi, eu posso pegar esse fermion aqui e decompor da seguinte maneira. Ele é um psi1 mais um i psi2. Então, que eu pego o fermion, ele tem componente complexo. Então, eu posso pegar esse fermion e decompor numa parte real e numa parte imaginária. E vou tirar o conjugado de carga dele, que vai ser psi1c menos i psi2c. Se eu disser que, então vou pensar o seguinte, vamos fazer o contrário, melhor fazer o seguinte, vamos pegar um fermion, psi, e somar com o seu conjugado de carga. Vou definir esse fermion aqui. E vou pegar o fermion e subtrair o seu conjugado de carga. Vou definir um fermion psi. Então, posso fazer sempre, pego o fermion, jogo o seu conjugado complexo, defino um outro fermion, outro espidor. Psi menos psi c é um outro espidor. Se eu tirar o conjugado de carga dessa equação, eu vou ter psi c, nós já tínhamos mostrado que psi c, o conjugado de carga do conjugado de carga, retorna ao fermion original. Então isso aqui é igual a que c. Tirei o conjugado de carga dessa equação. Então isso mostra que c é igual a aqui. Então esse fermion aqui é maior. Se eu tirar o conjugado de carga dessa equação, eu vou ter psi c menos psi igual a psi c. Então, esse fermion não é maiorável. No entanto, né, se eu, vamos dizer assim, multiplicar esse fermion aqui, né, posso multiplicar ou dividir, vamos multiplicar ele por i, se eu definir isso aqui, i psi menos psi c igual a i psi. Quando eu tirar o conjugado de carga, né, vou fazer o seguinte, definir esse. Então esse, vamos colocar da maneira que estava,
complexo, só para ficar mais claro. Já definido essa possibilidade aqui. Vamos definir agora um fermo menos o seu conjugado de carga, chamar esse fermo aqui de psi. Então, esse fermo não é majorano, porque o conjugado de carga dele é diferente dele, tem um sinal de menos de diferente. No entanto, se eu definir dessa forma, ou dessa forma, bota um i aqui. Se eu definir esse objeto. Quando eu tiro o conjugado de carga dessa equação, o conjugado de carga ele passa pela operação barrado transporte. O que é o conjugado de carga de qualquer espidor? Se C é C, zeta barrado transporte. Então tem um barrado. Então se tem um barrado na conjugação de carga, tem um i que vai trocar em menos i. É uma operação antilinear. Então esse i vai virar menos i. O psi vira psi C e o psi C, C vira psi. Então isso aqui fica isso aqui. Mas isso aqui é a mesma coisa que i vezes psi menos psi C, que é igual a psi C. Então, com esse i colocado aqui, esse termo aqui acaba sendo majorano. Então, i vezes isso aqui é um termo de majorano. Então, esse psi é igual a psi C. Então, a gente pode observar o seguinte: se eu somar um espinovo, né? Então, eu posso fazer o seguinte: vou pegar essa operação aqui, vou decompor o meu psi da seguinte maneira: vou somar e subtrair a mesma grandeza. Psi mais psi C sobre 2 mais i psi menos psi C sobre 2i. Então, esse i cancela com esse i, claro. Então, fica psi sobre 2 mais psi sobre 2, pegar psi C sobre 2 menos psi C sobre 2. Então, isso aqui é uma identidade. Eu estou dizendo que psi é igual a psi. Eu simplesmente multipliquei, dividi por i, mas formei esse termozinho aqui. Esse aqui é majorana. Então, esse aqui vai ser o meu qui. E esse aqui, esse menos esse, né? Com esse i aqui, né? Isso aqui, então eu posso dizer, com esse i, tanto faz se esse i estivesse em cima ou embaixo. Então, esse aqui também é majorana. Então, esse aqui é mais um i psi. Então, eu posso escrever qualquer fermo como sendo a soma de duas majoranas, mas com a identidade, com a unidade imaginária. Então, ou seja, conclusão dessa pequena discussão. Todo fermo geral, todo fermo de Dirac, todo fermo pode ser escrito como sendo a combinação complexa de dois fermos de majorana. Onde Qui é psi mais psi C sobre 2 e o psi é psi menos psi C sobre 2i. Ou seja, então, eu tinha até chamado a atenção disso, estou só relembrando, que no espaço espidorial, o fermo de Dirac é o análogo do número complexo. E os fermos de Majorana são os análogos da parte real e da parte imaginária do número, da decomposição que eu faço do número complexo. Então, o análogo espidorial do número complexo é o fermo de Dirac. E o análogo espidorial dos números reais são os fermos de Majorana. Isso em qualquer representação. Não significa que esse fermo aqui tenha todas as componentes reais, mas ele é Majorana, está sujeito a uma condição de realidade. Então, só queria lembrar desse detalhe aqui. Então, quando a gente fez essa decomposição aqui, né, então a gente está dizendo, suponhamos que eu tenha apenas na minha mão um fermo elétrico. Aí eu pergunto, esse fermo, se ele só é elétrico, ele é vário. Mas eu descobri que eu posso formar uma massa, um termo de massa para ele, que é invariante de Lorentz. Então, se eu pegar o psi-L barrado, combinar com o psi-LC e um complexo conjugado, eu estou definindo um termo de massa. Mas aí a pergunta que a gente faz, mas então, eu estou dando massa com o fermo de vário, aí eu estou falando o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos compor esse fermo aqui, que é um fermo de Majorana. Psi-elétrico mais psi-elétrico C, se eu tirar o conjugado de carga do conjugado de carga retorna ao fermo original, então fica psi-LC mais psi-L, é igual ao próprio. Então, se eu pegar esse termo agora e fizer o seguinte, M e barrado aqui. M que barrado aqui vai ser M, então vai ficar psi-left mais psi-left C barrado, isso é o psi barrado, vezes psi-left mais psi-left C. Então, eu vou ter 4 termos aí. Aí eu vou ter psi-left barrado vezes psi-left. Nós já sabemos que a combinação left barrado, left direto é identicamente zero. Para não ser zero, eu preciso botar um gama mi aqui. Um gama mi, gama 5.
Então, esse primeiro termo aqui é zero. Depois tem o segundo termo, que é psi-left barrado, psi-left conjugado de carga. Mas nós já aprendemos aqui que quando eu tenho essa combinação aqui, esse bilinear, eu posso sempre escrever esse bilinear como sendo o conjugado de carga desse barrado. Então, ficaria psi-left, C barrado, psi-left, C. Aprendemos aquela relação. Psi barrado que barrado psi. Então, se eu tenho esse termo aqui, que é psi-left barrado, psi-left C, eu vou tirar o conjugado de carga de... Vou tirar o conjugado de carga desse aqui. Mas o conjugado de carga duas vezes é ele mesmo. E vou tirar o conjugado de carga desse. Mas esse termo que está aqui, ó, psi-left barrado, psi-left C, é esse termo, psi-left barrado, psi-left C, é esse termo aqui. Então, esse termo com esse dá zero. Mas esse termo aqui com esse termo aqui, me dá isso aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu pegar o psi-left C barrado com o psi-left, isso aqui eu vou usar essa mesma identidade. Então, esse termo aqui também é esse termo que sobrevive. Agora, psi-left C barrado com psi-left C, se eu tivesse psi-left C barrado com psi-left C, eu vou usar essa relação aqui. Vou tirar o conjugado de carga desse, que vai ficar psi-left barrado. E vou tirar e vou jogar esse para cá, conjugado de carga, que é ele. Então, se eu tiver essa combinação com os dois conjugados de carga, é isso aqui, mas isso aqui é identicamente zero. Então, esse termo de massa, que aparentemente está me dizendo, eu tenho só um Fermi quiral e ele é massivo, na verdade, o que eu tenho, eu posso reescrever esse termo dessa forma. Mas esse aqui é um termo de Majorana. Então, na verdade, esse termo de massa, ele está escondendo um termo de massa. Ele está escondendo o termo de massa para os pilões de Majorana. Quando eu fiz essa identidade aqui, eu coloquei essa composição aqui, eu defini esse Fermi aqui e vi que aqui eu tenho 4 termos. 2 são zero. Esse com esse é zero e esse com esse é zero. Os termos cruzados são exatamente esses termos aqui. Então, na verdade, esse termo de massa é um termo de massa para um Fermi de Majorana. Então, isso é a massa de Majorana. É combinar left com left. O protótipo, né, vamos dizer assim, o paradigma, né, de um termo de massa de Majorana é combinar o left barrado com o left C. Claro, conjugado com o complexo disso para poder ficar a coisa real. Então, isso aqui é um termo de massa de Majorana. Então, basta, né? Então, se os neutrinos, né, forem Majorana, eu consigo, vamos dizer, justificar a massa dele como sendo uma massa de Majorana. Agora, claro, o neutrino também pode ser que o neutrino seja Dirac, né? A distinção, como a gente falou, eu acho, na primeira aula, né? Decaimento beta do nêutron, né? Nêutron que decai no próton, no elétron e no antineutrino do elétron. E eu tenho esse processo aqui, nêutron mais neutrino do elétron dando próton, elétron. Esse é um processo também de bombardear nêutrons por neutrinos, eu ganho próton e elétron. Então, se o neutrino for Majorana, o antineutrino é o próprio neutrino. E aí, um neutrino desse decaimento pode se combinar com outro nêutron da amostra e dar um próton mais elétron. Então, se os neutrinos fossem, ou são, né, Majorana, o que eu vou detectar no final do dia é que o neutrino desaparece, porque esse antineutrino é o neutrino. E aí ele pega o nêutron e vira próton mais elétron. Então, ele desaparece. Então, no final, eu teria a ideia de 2 nêutrons decaírem em 2 prótons mais 2 elétrons. Então, isso é o que a gente chama de decaimento beta duplo, duplo beta decay, com zero emissão de neutrino. Então, esse seria, vamos dizer assim, o experimento mais, né, popular que vem sendo feito para verificar se o neutrino é Dirac ou Majorana. A evidência desse processo aqui é um decaimento beta duplo sem emissão de neutrino seria a prova final de que o neutrino é Majorana. E aí, a massa do neutrino de Majorana ela vai seguir esse protótipo aqui. Então, basicamente, o que a gente pode pensar, né, é que desconstruir um pouco essa ideia de que para formar massa fermiônica eu preciso ter o left e o right. Não, basta ter o left. Porque aí a gente pode pensar o seguinte, o left, basta eu ter o left. Então, se eu pegar o left,
barrado, com o left conjugado de carga, mais o left conjugado de carga barrado. Mas o left, isso aqui é um termo de massa real, é uma massa real. Perfeito, em perfeito acordo. Agora a gente pode pensar o seguinte, então esse cara aqui é left, mas o conjugado de carga de left, né, a gente já viu, o conjugado de carga de left, né, ele seria componente right conjugado de carga. Então, na verdade, né, quando eu pego a conjugado de carga da parte left, se o termo é Majorana, ele é a parte right. Então, na verdade, o conjugado de carga do left, para o termo de Majorana, é o próprio right. Então, tem o right escondido ali. Mas só que o right, ele é a função do próprio left, né, conjugado de carga. Então, essa é a massa de Majorana. Então, a gente pode pensar o seguinte, imaginar que eu tenho um fermion left, que eu vou chamar de psi left, e que eu tenho um fermion que seja um fermion right. Então eu tenho uma componente left, um cara left e um cara right. Vou pensar no termo de massa mais geral que eu posso jogar. Eu posso pensar assim, eu posso pegar esse psi left barrado com esse psi left C. E aí sou um conjugado complexo dele. Psi left C barrado psi left. Então isso aqui já é um termo de massa. Vamos chamar esse termo de massa aqui de M. Agora eu posso também combinar algo desse. Posso fazer a mesma coisa para o outro lado. Posso colocar um termo de massa que Mi seria o right barrado, eu chamei o que right, né? Então, um que right barrado que right C mais que right C barrado, eu prefiro colocar até assim, vou colocar assim para a gente, eu acho melhor, psi left C, colocar assim, psi left C, para mostrar que conjugado de carga está externo, né? Eu estou pegando conjugado de carga do left, conjugado de carga do left. Aqui estou pegando conjugado de carga. Não, porque a gente tem que ter cuidado. Porque uma coisa é isso aqui é o seguinte, conjugado de carga do right. Outra coisa é eu fazer isso aqui. Isso aqui é a componente right do conjugado de carga. Então, essas duas coisas não comutam. Então, é bom a gente botar o parênteses dentro de cá. Aqui eu estou pegando o psi left, tirando o conjugado de carga dele. Aqui eu estou pegando o que right, estou tirando o conjugado de carga dele. Então, tem duas massas de Majorana. Então, aqui eu posso escrever isso aqui. Botei um parâmetro ali. Então, eu tenho essa massa aqui e essa massa aqui. Essa aqui é o mesmo mecanismo. Então, left C, tá? Vai dar a mesma coisa. Grupo de Lore, vou olhar para ver que isso aqui está em compasso. Esqueci de colocar aqui embaixo. Está em conformidade com o grupo de Lore. Que right está na representação 0,5. Que right barrado está na representação meio zero. Que right conjugado de carga também está na representação meio zero. Então, meio com meio dá 0 e 1. Então, eu posso formar um escalar. Tem esse escalar aqui. Então, está tudo direitinho dentro daquilo que o grupo de Lorentz prescreve. E agora eu posso pegar e formar. Então, tem dois termos de massa de Majorana aqui. Tem uma Majorana aqui, tem esse cara aqui, e tem esse outro cara aqui. Então, agora, aí nós já aprendemos que essa combinação aqui, eu posso definir um fermo, né, que eu falei com vocês, que é esse fermo aqui. Posso chamar esse fermo aqui de psi, que vai ser psi left mais psi left C. Isso aqui é um fermo de Majorana, por construção. E esse outro aqui, eu posso chamar esse fermo aqui de um fermo zeta, que vai ser que right mais que right C. Também é um fermo de Majorana. Então eu tenho dois fermos de Majorana. Eu tenho um fermo psi e um fermo zeta. Agora eu posso formar também um fermo com uma massa de Dirac aqui. Eu posso colocar aqui uma massa que eu vou chamar, sei lá, de M maiúsculo, né? Essa massa aqui é tipo Dirac. Eu posso pegar aqui o psi left barrado que right mais o que right barrado psi left. Então essa massa aqui é uma massa tipo Dirac. Então eu estou formando, né, três termos, estou colocando aqui três termos de massa. Certo? Vamos lembrar que, claro,
Se eu quiser falar do Lagrangiano de Dirac, né? O Lagrangiano com a ação de Dirac, eu tenho que pegar a parte cinética também. Então eu tenho esse termo aqui. Vamos fazer uma. Então estou só colocando aqui os termos de massa. Para mostrar que a gente pode, né, formar, quer dizer, eu tenho um fermo left, eu formo uma massa de Majorana, com um fermo right, eu formo uma outra massa de Majorana, e com left e right misturados, eu tenho uma massa tipo Dirac. Então essa massa aqui, esse left aqui é meio zero, então o barrado dele é 0,5, e o right é 0,5. Então eu posso formar exatamente 0, 0, 0, 0 mais 0, 0, 0, 1, né? E aí, então, formei uma massa de Dirac. Então, eu tenho, com esse, um left e um right, eu posso, na verdade, definir 3 massas aqui. A massa de Majorana do fermo Psi, a massa de Majorana do fermo Zeta e uma massa de Dirac para esse fermo aqui. Eu posso formar um fermo aqui, que seria Psi, Zeta, um fermo, então, Eta, seria Psi left mais Pi right, né? Certo? Então, só estou fazendo isso assim, não é um joguinho assim de. É simples, né? Só para mostrar que como que se fala justamente isso, o que é a massa de Majorana. Então, que a gente está acostumado sempre com o termo de Dirac. A massa de Majorana é essa massa, é uma massa formada exclusivamente pela componente left ou pela componente right. Então, o que a gente está vendo aqui, essa massa aqui, na verdade, ela está escondendo esse fermo aqui. Eu posso definir esse termo como a gente acabou de ver. Se eu pegar esse termo M, Psi barrado Psi, eu vou ter exatamente essa massa aqui. Se eu pegar esse termo aqui, então isso aqui é M, isso aqui é mais Mi, que barrado aqui, não, Zeta barrado Zeta, e esse termo aqui é o M, Eta barrado Eta. Então eu tenho, na verdade, 3 termos localizados aí, certo? Então, eu queria chamar a atenção disso. Vamos olhar agora, deixa eu apagar aqui, os termos cinéticos, né? Pronto, se eu tenho esse termo Psi left, eu posso construir o termo cinético dele, vai ser Psi left barrado e gama Mi, de Mi, Psi left. Certo? Vamos fazer o seguinte aqui. O fermo, se eu pegar esse termo aqui, esse aqui é o left. Mas vamos pegar, eu defini na verdade esse fermo aqui. Vamos pegar esse termo aqui, Psi barrado e gama Mi, de Mi, Psi. Então estou pegando o fermo de Majorana que eu construí a partir do Psi left, tá? Vamos decompor essa relação aqui. Eu vou ter Psi left barrado e gama Mi, de Mi, Psi left. Né? Porque quando eu pego o gama Mi, né, eu posso colocar aqui mais, e aí, claro, posso pegar o left barrado com o left, né, e pegar o Psi barrado right e gama Mi, de Mi, Psi right. Mas como esse fermo aqui é Majorana, né, como ele é Majorana, a parte right dele, né, quando a gente já viu, se um termo de Majorana, né, se eu pegar o Psi left, na verdade, né, se eu pegar o Psi left, C, isso aqui é o Psi C right. Mas se esse termo é Majorana, ele é igual aí ao autoconjugado de carga. Então, o Psi right, na verdade, é o Psi left C. Então, a parte left, né, a parte right dessa ação cinética de Dirac aqui seria Psi left C barrado, que é o Psi right, e gama Mi, de Mi, Psi left C. Então eu posso escrever tudo que é right em função do left. Mas agora vamos lembrar daquela famosa nossa relação. Quando eu tenho um bilinear fermiônico, deixa eu guardar isso aqui. Quando eu tenho um bilinear fermiônico, né, eu posso trocar a ordem dos conjugados de carga. Só que com a matriz gama mil, senão é menos. Vamos lembrar daquela relação. Se eu tiver 2 férmions quaisquer, vamos dizer, Psi barrado, gama Mi, zeta. Isso aqui é a mesma coisa que zeta menos zeta C.
barrado gama mi si C. A gente mostrou isso aqui geral. Então eu tenho essa estrutura aqui. Eu tenho barrado de um férmio e aqui a derivada do férmio é um férmio. Então isso aqui é um férmio. Então eu posso trocar a ordem aqui. Eu posso usar essa relação aqui com gama mi e escrever esse termo da seguinte maneira. Tem um sinal menos, vai ficar menos i, então gama mi, menos i, de mi, si left, barrado, gama mi, si left. Eu fiz isso, né? O que a gente faz quando tem a matriz gama mi? A gente pega esse férmio aqui, tira o conjugado de carga dele e bota no barrado. Mas só que o conjugado de carga dele é 2 vezes, vai ser ele mesmo. Derivada, né, dele, então eu trago esse férmio todo para frente e trago esse férmio que estava aqui para trás, também conjugando de carga, mas o conjugado de carga do conjugado de carga é o próprio férmio. E o sinal menos vem porque eu fiz isso com i, ou seja, eu tinha 2 férmios, repetindo aqui. Tinha que si barrado, gama mi, que, por exemplo. Então isso aqui é menos que c barrado, gama mi, si c. Exatamente essa operação aqui. Só que a única diferença é que esse férmio aqui está sujeito a uma derivada. Quer dizer, eu trago isso aqui tudo. Eu trago esse cara aqui para cá, barrando, tirando o conjugado de carga dele e colocando ele no bar. O conjugado de carga do conjugado de carga reproduz ele. Então vem para cá. O menos vem para a matriz gama mi. E esse cara que está aqui na frente, eu jogo ele para trás. Vai lá. Agora, esse termo é diferente desse. Mas eu estou numa ação. Numa ação, eu posso fazer integração por partes. Quando eu faço integração por parte de uma única derivada, eu troco o sinal. Então, que eu estou dentro de uma ação, então, imaginando que isso é um termo da ação, não só do Lagrangiano, é da ação. Pensando que eu estou dentro de uma ação de Dirac, eu posso fazer integração por parte. Então, eu posso trazer essa derivada para cá e o sinal fica mais. Então, fica mais i, si left, barrado, gama mi, de mi, si left. Então, na verdade, esse termo aqui está reproduzindo o primeiro. Então, eu posso esquecer isso, tudo que eu fiz aqui, e colocar um 2 aqui. Então, por isso que, em geral, né, quando a gente, nos livros de teoria de campo, o Lagrangiano de Majorana, ele tem um fator meio. É para evitar a repetição desse pedaço aqui. Então, geralmente, o típico que a gente dá da ação de Majorana, quando a gente escreve uma ação de Majorana, né, então vamos dizer assim, o Lagrangiano, né, de Majorana, ele vai ser i sobre 2, si barrado, gama mi, de mi, si. Coloco 1 sobre 2 aqui, para poder, porque se eu decompuser isso no left e no right, como eu fiz aqui, tudo que está no setor right vai reproduzir exatamente o setor left. Então, em termos de Majorana, a gente coloca, normaliza, né, a ação, o termo canônico, né, a forma canônica da ação de Majorana é com o fator meio, que é que nem a gente faz com os campos escalares, né? O Lagrangiano de Klein-Gordon complexo é demi phi star, demi phi. E o Lagrangiano real é 1 meio de demi phi, demi phi. Quer dizer, quando o campo escalar é real, né? O campo de Klein-Gordon é real, a gente normaliza assim, a ação cinética, demi phi, demi phi. E quando o campo de Klein-Gordon é complexo, a gente coloca demi phi star, demi phi. É exatamente o que acontece no caso de Dirac. A ação de Dirac é sem o fator meio. A ação de Klein-Gordon é com o fator meio, porque a ação de Majorana, porque o campo de Majorana, ele faz o papel de um número real no espaço exponencial, como a gente mostrou. O que é Dirac é um Majorana mais i vezes outro Majorana. Então, quer dizer, o Majorana faz o papel do número real e o Dirac faz o papel do número complexo. É natural que apareça esse fator i sobre 2 aqui. E, vai aqui. A mesma coisa, opa, você pode botar o fator meio aqui, né, menos 1 meio. Eu tinha colocado uma massa n, né? Si barrado. Então, esse aqui é mais ou menos assim, o protótipo do Lagrangiano de Majorana. É com fatores meio. Que nem a gente faz no campo de Klein-Gordon real. 1 meio de demi phi, menos 1 meio de m2, φ2. Quando o campo é complexo, é demi phi star, demi phi, menos m phi star, φ2.
mesma coisa, mas a gente entende de onde vem um fator Bohr, não é simplesmente uma definição. Vem da própria composição da parte elétrica com a parte horária, no termo cinético e no termo de massa. Então essa aqui é a estrutura. E aí, claro, se a gente for olhar, né, então esse cara aqui, como a gente acabou de ver, ele vai ser xi-left barrado, xi-left barrado, xi-right, mas é o xi-right, é o xi-left C, mais xi-left C barrado, xi-left. Só para lembrar, está tudo aqui dentro, tá? Muito bem. Aqui. Então vamos pensar aqui agora uma coisa só. Então, lembrando o seguinte, né? O termo de Majorana, então, como a gente está vendo, né? Então, se a gente olhar para esse termo aqui, a gente vê que ele não tem simetria 1, né? Porque se eu fizer uma transformação, o termo de Dirac, né? Ele, a simetria, quando a gente pega, vamos aqui só para fazer o controle, quando eu pego o Lagrange de Dirac, né? A gente escreve assim, I, si barrado, gama I, si, menos N, si barrado, si. Então a gente faz, né, transformação de fase, naturalmente, né, falando no caso abeliano, né, transformação de fase, psilinha, vou botar exponencial, de I, Q, valor da carga, parâmetro alfa, global, por exemplo, não estou falando simetria local, né, não, psi. E aí, essa fase aqui, mata aqui, essa fase aqui, mata aqui. Se eu fizer a mesma coisa para o fermo de Majorana, aqui vai estar tudo bem, né? Quer dizer, mas se eu olhar a estrutura dele, né? Se eu pegar, pensar que o fermo de Majorana, na verdade, está sujeito a uma condição de realidade. Então, se eu pegar, vamos dizer, se eu fizer essa transformação, esse fermo aqui é Majorana. Então, Xi é igual a Xi, é Majorana. Se eu fizer uma transformação de fase, exponencial, se eu definir um fermo agora xi', que seja exponencial de I, Q, alfa, Xi. E agora eu tirar o conjugado de carga. O conjugado de carga, ele tem uma conjugação complexa. Né? Que ele é C, o que é o conjugado de carga de xi'? Na hora do Matheus, outra hora. Se eu fizer. A melhor coisa é se eu colocar a câmera aqui, talvez. Talvez da próxima vez fazer isso. Senão fica ele torce para ela. Isso não tá certo. Não, Foi bom, não. Estou falando com o público, quer dizer, a pessoa está aqui. Eu escondo o quadro, a pessoa que está ouvindo não entende. Vamos voltar aqui. Então eu tenho um fermo de Majorana. Então a gente poderia olhar assim, opa, beleza, isso aqui é invariante, né? De gauge. A fase daqui vai comer a fase daqui, a fase daqui vai comer a fase daqui. Só que tem um problema antes. Se o fermo, então, vamos fazer uma transformação de fase no fermo de Majorana. Fiz uma transformação de fase. Vamos tirar o conjugado de carga da transformação, do fermo transformado. Quando eu tirar a conjugação de carga, quer dizer, isso aqui vai ser C, xi' barrado, transposto. Quando eu barrar esse cara aqui, eu vou estar pegando um conjugado complexo, que está dentro do conjugado hermitiano. Então isso aqui vai ficar exponencial de menos I, que é alfa, e aí aqui vai ficar o xi conjugado de carga. Ou seja, o conjugado de carga do transformado de gauge já não é mais Majorana, porque xi' C é diferente do xi'. Então, se você fizer uma transformação de fase no fermo de Majorana, mesmo que ele aparentemente seja complexo, ele pode ter componentes complexos, mas ele é sujeito a uma condição de realidade. Então, a transformada de gauge, o conjugado de, quer dizer, a transformada de gauge 1 de um fermo de Majorana perde o caráter de Majorana, porque a fase aqui vai aparecer aqui com esse sinal. Então, você não tem mais simetria 1, você quebrou a simetria 1. De fato, aí a gente pensa, né? O fermo de Majorana é neutro, né? Então, geralmente você não vai fazer uma transformação de fase no campo de Klein-Gordon real. Você faz uma transformação de fase no campo de Klein-Gordon complexo. O fermo de Majorana, ele pode ter componentes complexas, né? Na representação de Dirac, por exemplo, a gente viu qual é a forma de um espinor de Majorana na representação de Dirac. Se eu me lembro bem, era alguma coisa assim, Ψ1, Ψ2, né? Quer dizer, fermo geral, Ψ3, Ψ4. O fermo de Majorana, ele tinha a seguinte estrutura, era que ficava Ψ1
Psi2, aqui ficava menos Psi1 estar e aqui Psi2 estar. Então, na verdade, o fermion de Majorana ele tem duas componentes complexas que se replicam aqui, com sinais trocados. Então, vamos dizer, o fermion de Majorana, na representação de Dirac, ele não tem números reais dentro dele, ele tem números complexos dentro dele, mas eu não posso fazer uma transformação de fase, porque a transformação de fase do fermion transformado de gauge deixa de ser. Como fazer para ser um Kegel com Majorana? Com Majorana não. Você pode fazer algum tipo de acoplamento, talvez não mínimo. Entendi. Aí sim, mas o acoplamento mínimo você não consegue fazer. Você poderia pensar, por exemplo, é o que a gente vai falar posteriormente, que se o neutrino é um fermion de Majorana, ele pode adquirir um momento de polo magnético através da massa. Então, mas não é um acoplamento mínimo, né? Então você não pode fazer uma QED com o fermion de Majorana. Então, o que a gente poderia fazer para ter, né, uma transformação de fase, por exemplo, como a gente faz no campo complexo. Então, no campo complexo eu não posso introduzir uma transformação de fase, mas se eu combinar dois campos complexos, campo real, se eu pegar dois escalares reais, né? Se eu pegar dois escalares reais, deixa eu apagar aqui. Então, só deixa eu colocar as ideias no lugar. Então, a gente está vendo que o fermion de Majorana ele tem essa forma canônica da ação livre. A ação livre de um fermion de Majorana. Tem os fatores meio. E ele não é invariante de transformação 1, porque o transformado de fase, ou a transformação de gauge de um fermion de Majorana, não é um fermion de Majorana. Quando eu faço a transformação de gauge, o fermion perde o caráter de Majorana por causa da fase. Porque ela vai ganhar um sinal menos sobre conjugação de carga. Então, o que a gente mostrou a partir daqui foi isso aqui, né? Que o Cilinha, se ele for, eu fizer uma transformação de fase nele, então o Cilinha C é diferente do Cilinha. O transformado de fase não é Majorana. Então não tem percossimetria com 1. A mesma coisa acontece com o fermion, o campo escalar de Klein-Gordon maior. Não posso fazer transformação 1 nele. Mas, se eu colocar dois campos, né, de escalares reais, eu posso colocar uma transformação SO2. Então, vamos lembrar que eu vou pegar dois Klein-Gordons reais. Eu vou pegar aqui uma Lagrangiana de Klein-Gordon para dois campos reais. Então, eu vou pegar um meio de demi-φ mais um meio de demi-Q menos um meio de demi2 Q2 mais Q2. Então, eu tenho dois campos escalares reais, né? E aqui são reais. Tá, a gente sabe, pode fazer uma transformação SO2, né? Eu posso definir uma transformação filinha, vai ser, sei lá, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, φ. É claro que a gente pode pensar assim, né? Posso pensar aqui, filinha, vou chamar esse dublete φ. Esses dois campos reais vão formar um dublete φ, chamar de φ grande. Então, esse Lagrangiano aqui, eu posso escrever como sendo um meio de demi-φ transposto, demi-φ, menos um meio de M2 φ transposto φ. Então, tem um espaço real transpondo esse vetor coluna de duas componentes. Então, o Lagrangiano assume essa forma. Claro, se eu fizer essa transformação, filinha igual R φ, para que eu tenha invariância é preciso que R transposto R seja identidade, 2 por 2. Ou seja, eu tenho uma transformação SO2, né? Então, uma transformação SO2, né, é uma transformação. Então, se essa matriz aqui posso escrever como sendo a identidade mais, sei lá, um parâmetro alfa, né? Quer dizer, uma matriz SO2, vamos dizer assim, ela no caso, posso escrever a minha matriz SO2 dessa forma.
exponencial, né, de um parâmetro, vamos lá, alfa G. Né? Então, R transposto R igual a identidade me diz que G transposto é igual a menos G. Ou seja, a álgebra de geradores de um grupo SO2 é a álgebra das matrizes antissimétricas. As matrizes antissimétricas 2x2, elas só têm uma forma, né? Qualquer matriz antissimétrica 2x2 é dessa forma aqui. Não tem outra possibilidade. A diagonal é zero e ela tem que ser antissimétrica. Então ela tem um único parâmetro. E aí a gente pode, né, fazer a exponenciação desse parâmetro, dar cosseno, menos seno, cosseno. Então a transformação é só 12. Então, dois campos de Klein-Gordon reais podem se juntar para formar uma transformação de gauge local, né, que fica global ainda, por enquanto global, é só 2. Deixa eu apagar aqui um instantinho. Né? Tem essa transformação. Botei aqui. Então, filhinha, uma matriz de SO2, R de teto, fique. Então eu ganhei agora uma simetria, né, global SO2. Mas claro, todo mundo lembra que SO2 a gente pode localmente equivalente a 1. Então se a gente agora define um novo campo φ, então, ao invés de definir aquele vetor coluna φ, eu vou definir esse campo como sendo φ mais iq, né? Eu acabo vendo que esse é sobre raiz de 2. Então esse lagrangiano ele pode ser escrito como sendo dmi φ star dmi φ menos m2 φ star. Então a gente passa de dois campos de Klein-Gordon reais para um campo de Klein-Gordon complexo. Ou seja, eu saio da simetria SO2, aqui a gente está na versão SO2 e aqui a gente está na versão 1. E aí, né, Matheus, a gente pode fazer um acoplamento de gauge bonitinho, temos uma simetria local que posso introduzir um campo abeliano aí, faz a eletrodinâmica escalar bonitinha aí. Agora, vamos pensar o análogo fermiônico. O análogo de Klein-Gordon real é o Majorana. Então, se eu pegar dois campos de Majorana, né, então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então, se nós pegarmos dois Majoranas, né, então vou pegar, agora eu tenho que chamar um espinor, que, vou chamar Xi. Então, eu vou ter dois espinores de Majorana. Então, Xi, Ki é Majorana e Xi também é Majorana. Aí eu vou ter o lagrangiano, densidade lagrangiano, geral, vai ficar 1/2 de Xi barrado I, gama mi, dmi, Xi. Primeiro Majorana. Segundo Majorana, mais 1/2 de Ki barrado I, gama mi, dmi, Ki. Depois eu tenho de massa, menos M sobre 2, Xi barrado Xi, mais Ki barrado Ki. Então, eu tenho dois campos de Majorana, né, ligados agora. Então, a gente pode fazer aqui, a gente pode então definir um férmio, vamos chamar assim um férmio Xi. Eu posso juntar aqui um dublete de férmios de Majorana, né? E aí eu posso escrever esse termo da seguinte maneira, né? Então posso colocar aqui sobre raiz de 2. Fazer assim, né? Então eu vou ter esse Psi barrado e gama mi dmi Psi menos M Psi barrado Psi. Então, análogo que eu fiz lá. Então, aqui eu tenho aqui eu tenho a simetria SO2, com esse aqui eu posso fazer uma simetria SO2. Por quê? Porque a simetria SO2 é real. Então, se eu fizer o conjugado de carga, ela não vai ser tocada. E aqui eu tenho a versão 1. Então, eu posso, a partir de dois férmions de Majorana, construir um férmio de Dirac, lembrando dessa relação. Na mesma fórmula eu peguei φ igual a φ
fique Q mais IQ, aqui eu vou estar definindo meu fermo de Majorana como sendo psi, vai ser o meu psi mais I sobre raiz de 2. Então, com esse fermo aqui e esse fermo aqui, ele é Dirac, ele não é Majorana, quer dizer, o psi C é psi C menos I que C sobre raiz de 2. Psi é Majorana? Sim. Qui é Majorana? Sim. Então, justamente por aparece um sinal menos aqui e um sinal mais aqui. Então, psi C é diferente de psi. Então, esse fermo aqui é Dirac, construído a partir de 2 Majoranas. E aí eu consigo, com a transformação, quer dizer, um dublete de fermo de Majorana, ter um fermo de Dirac. Aí aqui eu posso introduzir a simetria U. Então, quando a gente constrói a QED escalar, supersimétrica, né, quando a gente fala, vou construir uma QED supersimétrica. Como é que eu faço a versão supersimétrica da QED? Na QED, o que eu tenho é o elétron. Na QED, vamos dizer, elétrons, pósitrons e fótons. Então, eu tenho o campo de Dirac. Mas a supersimetria, ela me dá os fermos de Majorana. Então, eu não vou poder trabalhar com um fermo de Majorana só. Eu vou poder, na versão supersimétrica da QED, eu tenho 2 fermos de Majorana que se combinam para formar um Dirac. E aí o campo do elétron, na QED supersimétrica, é um campo de Dirac formado a partir de 2 campos de Majorana. Da onde vêm esses 2 campos de Majorana? Vem de 2 supermultipletes, né, da supersimetria. Cada multiplete da supersimetria, quer dizer, um multiplete, vamos dizer assim, um multiplete de matéria da supersimetria, vamos pegar um multiplete S da supersimetria. Ele tem um escalar, um pseudo-escalar e um fermo de Majorana, que pode ser o psi. O outro multiplete, ele vai ter um outro escalar, vamos dizer assim, um escalar, vamos chamar A1, B1, vou chamar um escalar AB, e aqui vai ter um escalar que eu vou chamar de S, chamar um escalar alfa, um pseudo-escalar beta e um outro fermo de Majorana. Então, na supersimetria, eu tenho um fermo de Majorana nesse chamado supermultiplete. Esse fermo de Majorana é acompanhado de 2 parceiros supersimétricos, um escalar e um pseudo-escalar. Esse fermo de Majorana é acompanhado de um escalar e de um pseudo-escalar. Para formar a QED supersimétrica, eu preciso de 2 campos de Majorana se combinando para formar um campo de Dirac. Então, eu vou pegar 2 supermultipletes da supersimetria, que são chamados multipletes de Veso-Mino. Então, eu vou usar 2 multipletes da supersimetria, cada multiplete me traz um fermo de Majorana, e aí com 2 fermos de Majorana eu construo um fermo de Dirac. E aí construo a ação da QED supersimétrica, que aí vai trazer os escalares e pseudo-escalares parceiros, né, do elétron e do pósitron. Então, só queria chamar a atenção desse fato que normalmente, se alguém conhece o livro do Pierre Ramon, Field Theory, A Modern Primer, eu gosto do livro do Pierre Ramon porque ele já, no capítulo inicial ele já abre uma sessão sobre fermos de Majorana, e aí ele discute lá a questão, eu não lembro mais se ele justifica ou não por causa do fator meio, mas eu sei que ele já começa lá, o fermo de Majorana tem o fator meio. Eu queria mostrar para vocês por que aparece o fermo de Majorana, aparece com aquele fator meio, por causa daquela consideração que a gente fez. O left é equivalente ao right, então quando eu escrevo a ação de tipo Dirac para o fermo de Majorana, ela vai contar 2 vezes a parte left, então eu boto o fator meio. Pode falar. Então, na QED usual, você tem Dirac sendo formado por fermo de Weyl de forma real. Isso. Só somar. Exatamente. E aí, a supersimétrica, você tem Dois Dirac Weyl. formado por Majorana, só que de forma complexa. Exatamente isso. Complexifica. É isso, complexifica. Exatamente. Fica a simetria, fica como deveria ser. A gente está quase acabando, só não queria cansar vocês, porque essa parte é chata, mas porque é algo tutorial, mas a gente tem que dominar isso bem, né? Para poder, assim... Fui falar. Aí na QED, você começa lá na primeira Na aula. supersimétrica? Não, na normal. A normal.
o campo de Dirac tinha massa, mas a massa vinha da interação do left com right. Isso. Só que aí na supersimétrica, então, a massa já vem desde o início também, colocada na mão, porque o material não tem massa. Você também não é, você também entra com a massa na mão. Para você poder formar depois, você pode escrever, fazer uma QED supersimétrica e aí introduzir o setor de Higgs. O Higgs quebra a simetria e gera a massa do ferro, exatamente como na QED. Mas aí o ferro vai ser de Majorana ainda? Não, você vai ter o ferro de Dirac. Se você vai formar o ferro de Dirac, já quando você escreve a QED supersimétrica, você já escreve o ferro de Dirac em termos de 2 ferros de Majorana. Que já tem massa. Já tem massa. Então a massa não é gerada por supersimetria, não. Por simetria. Você pode pensar o seguinte, o modelo, por exemplo, vamos pegar o modelo de Ginzburg-Landau, né? Modelo na geração. Você pode pegar, vamos ver, o modelo 1, com quebra da simetria. Então, o que a gente faz no modelo 1? Você pega o teu lagrangiano, vamos dizer, setor fermiônico. Então, você vai ter fermi Dirac, psi barrado, I, gama mi, dmi, psi. Não tem massa. Fermi Dirac sem massa. Aí você introduz agora o férmio de Klein-Gordon. Você vai botar o férmio, botar no meio, dmi, está o férmio de Klein-Gordon. O férmio de Klein-Gordon. Desculpa, o escalar de Klein-Gordon. Não, tá certo. Menos o potencial de Higgs, né? Vamos ver, você faz isso aqui. Vamos botar ainda aqui, deixa eu botar aqui. Então, vou botar uma parte cinética. Férmio de Dirac e um Klein-Gordon complexo. Agora, vamos botar as partes de interação. Aí você vai introduzir uma constante de acoplamento de Yukawa. Aí você vai ter psi barrado, psi, φ, mais y, psi barrado, psi, φ estar. Vamos colocar assim, né? Então você está introduzindo o termo de acoplamento, né? Então isso aqui não é um campo. Vamos pensar esse campo aqui. Vamos deixar aqui. Vou tentar comprar. Eu preciso colocar a parte imaginária aqui, você só vai esse cara passar aqui, né? E aí você vai colocar aqui o potencial de Higgs, menos no meio, vamos dizer assim, de mi ao quadrado, né? Φ estar φ, menos lambda sobre 4, Φ estar φ ao quadrado. Então, por exemplo, você pode, aí sim, se esse Mi2 for negativo, tem toda aquela discussão, o potencial de Higgs está aqui, né? Esse é o potencial de Higgs, de Φ estar φ. Você, então, se esse Mi2 é negativo, o potencial tem essa forma, você escolhe o mínimo, faz o quebra da simetria, e aí você vai gerar a massa no férmio, né? E quando você fizer o shift aqui, você vai ter Y, psi barrado, psi, e aí você vai ter o valor esperado no vácuo do Higgs, mais a perturbação, vamos dizer, mais o delta φ, chamar de H, que vai ser o Higgs, né? Aí você vai gerar o termo de massa. O termo de massa fermiônico é a constante de acoplamento de Yukawa do férmio, vezes o valor esperado no vácuo do Φ. Essa é a massa fermiônica gerada por quebra espontânea de simetria. O modelo padrão é sempre assim, a constante de acoplamento de Yukawa daquela família, o valor esperado do vácuo do Higgs, do Higgs e a massa fermiônica sai daqui. Então você tem uma QED sem massa inicial do férmio, mas a massa vem da quebra de simetria desse escalar. E aí, claro, você vai poder agora, você pode também, eu nem tinha colocado, esse poderia já foi colocado, a derivada covariante, né? Eu poderia ter colocado aqui já, assim. Então a gente tem as derivadas covariantes, dmi psi, vai ser dmi psi, mais i é carga q a mi psi. E a mesma coisa para o dmi do φ. Dmi do φ, mais i é, que vamos dizer que o escalar tem uma outra massa, uma carga q' a mi φ. Então tá, isso aqui tudo é invariante de aí bota, claro, não esqueci, vou colocar menos 1/4 de f' ao quadrado. Então agora eu tenho uma QED, né? Um férmio, não é supersimétrica ainda, mas eu tenho um férmio, um escalar complexo, acoplado ao campo de Gate, né? E essa constante de acoplamento de um carro aqui. E, claro, a gente já aprendeu nos cursos de teoria de campos, que para essa teoria sair normalizada, está aqui. Eu preciso colocar o termo de tá? Então, beleza, está tudo bonitinho aí. Eu gero a massa do férmio, claro.
a massa do Higgs já sai diretamente do Mi2, né? E vou gerar, inclusive, a massa para o campo de gauge por causa desses acoplamentos aqui. Vai aparecer o termo E2, Q' ao quadrado, a mi, φ está φ. Esse acoplamento mínimo, né? Aqui vai aparecer esse termo. É quando esse cara que tomar valor esperado no vácuo, a massa do bóson de gauge, então, a massa dos férmions, ela sempre sai constante acoplamento de Yukawa vezes o valor esperado no vácuo do Higgs. E a massa dos campos de gauge, né, ela sempre sai 1/2 de G. Vai sair na verdade assim. A constante de acoplamento de gauge ao quadrado é 2, Q2 e o V2. Então esse é o protótipo. A massa do férmio é a constante de acoplamento de Yukawa e a massa do bóson de gauge é a constante de acoplamento universal, nesse caso 1, né? Bom, então tá. Então agora, aí com isso, quer dizer, quem quebra a simetria é o Higgs e gera massa para o férmio. O férmio começa sem massa. Na QD supersimétrica vai acontecer a mesma coisa. Eu começo com o férmio de Dirac, escrito em 2 termos de Majorana, aí tenho os escalares, porque cada férmio de Majorana é acompanhado por um escalar. Então, vem um escalar de um férmio de Majorana, vem um escalar e um pseudo-escalar de um férmio de Majorana. Outro escalar e outro pseudo-escalar do outro férmio de Majorana. Então, com os 2 férmios de Majorana, eu construo o férmio de Dirac. E com o escalar e o escalar de um multiplete, o pseudo-escalar e o pseudo-escalar do outro multiplete, eu construo o setor de Higgs. E aí, o Higgs, que vem da supersimetria, quebra a simetria de gauge, e aí o férmio, que é de Dirac, porque a composição de 2 Majoranas adquire massa. Mas acho que é isso que eu não estou entendendo. O férmio de Majorana já não tinha massa desde o início? Ele já não é não é usado para descrever um férmio com massa? Não, você pode começar com ele sem massa. Pode começar com ele sem massa. Pode começar com ele sem massa. Ele tem parte leve e parte right, mas não precisa ter o termo de massa. Só tem um termo. É como se você fizesse isso aqui, ó. Você pegar esse lagrangiano assim, vou pegar. Isso aqui é um férmio de Majorana. Se você escrever isso aqui, I, gama mi, dmi, si, o que vai garantir que ele é um férmio de Majorana? O fato dele ser autoconjugado de carga. Ele pode não ter massa, mas você pode dizer, mas se ele faltar assim, ele é um férmio quiral. Não, mas você pode dizer o seguinte, se ele é um férmio de... A diferença de um férmio quiral é essa. O férmio quiral, ele seria isso aqui, que se leve barrado, I, gama mi, dmi, que se leve. Isso aqui é o férmio. Só tem isso. O férmio de Majorana, ele vai ter isso aqui, ó, se leve, C. Vai ser assim, né? Quando você fizer abrir esse cara aqui, se ele é um férmio de Majorana, você vai ter outro termo aqui que vai ser menos I, dmi, se leve, C barrado, gama mi, se leve, C. Então, o que caracteriza, o que distingue o férmio de Majorana sem massa do férmio de Vaio, que não tem massa também, é que você tem 2 termos. O termo cinético, você tem o termo que se leve, C. Então, o férmio de Majorana, ele tem o conjugado de carga da parte left, que é o que seria a parte right dele. E o férmio de Vaio não tem parte left, não tem o conjugado de carga da parte left, porque ele não tem parte right. Então, o que distingue o férmio, se você tem 2 férmios sem massa, você diz, esse é Majorana e esse é Vaio. O que é Vaio, ele só tem a parte left. O que é Majorana, ele tem a parte right. Só que a parte right é o conjugado de carga da parte left. E aí você pode escrever um férmio de Majorana sem massa e ele vai adquirir massa por uma quebra de simetria, por exemplo. Ainda no caso, desculpa, né, Tarek, você combina os 2 férmios de Majorana, então os 2 férmios de Majorana começam sem massa e eles constituem um férmio de Dirac sem massa. E aí a quebra de simetria que vai dar massa para o férmio de Dirac. Tá. Certo? Tá. Acho que entendi. Você começa tudo sem massa. Legal? Pode falar, Matheus. Isso você fez pegando o exemplo de QED supersimétrico. Isso. Mas o neutrino, se ele não tiver massa no modelo padrão, isso significa que vai ter supersimetria ou não? Não, você pode fazer o modelo padrão supersimétrico com neutrino sem massa. Com neutrino sem massa. E você pode fazer o modelo padrão com neutrino massivo? Pode. Sem ser supersimétrico? Pode também, você pode fazer um modelo, vamos dizer, uma extensão do modelo padrão, com neutrinos massivos, sem supersimetria. Sem supersimetria? Pode sim. O tempo de massa não é dependente da Não, a massa não é dependente da supersimetria. Certo?
Então eu vou deixar só uma coisinha para a gente pensar, é o seguinte, para a próxima aula, né, para o próximo encontro. É o seguinte. Vamos dizer o seguinte, vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Eu tenha um férmio de Majorana, vamos dizer assim, ou seja, eu vou pegar esse férmio quiral, esse férmio qui, xi, lect, tem um férmio, outro férmio qui, lect, e tem um férmio zeta, right. Então vamos dizer o seguinte, eu vou querer escrever o lagrangiano de massa, ou seja, o lagrangiano de massa, mas mais geral possível, envolvendo esses três férmios. Então eu vou poder combinar esse com esse com esse, todas as combinações possíveis. Então escrever o lagrangiano de massa mais geral, com esses três férmios aqui. Então, a partir de Cl, left e zeta right. E aí, você vai ter uma grande massa que vai misturar todo mundo. Aí a gente vai querer, vamos dizer, chegar assim, aos altos valores da matriz de massa geral. Identificar os autoestados de massa. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente sabe que toda partícula física ela tem que ter uma massa bem definida, né? A gente não tem relação de incerteza para massa. Então eu só vou definir uma partícula física se eu souber que ela corresponde a um alto valor da matriz de massa. Então, isso aqui é geral. Vamos fazer um caso particular, só para um treinamento com os campos escalares. Presta atenção, por favor. 2/6. Tá legal. Vou pegar o seguinte. Por que eu estou fazendo um análogo aqui? Suponhamos que eu tenha um conjunto, um multiplete φ de campos escalares reais. φ1, φn. Tem N campos escalares reais. E que eu posso escrever um lagrangiano para esses campos da seguinte maneira. Um meio assim, do dmi, é um n-plete, φ transposto. Coloco aqui uma matriz cinética, simétrica, obviamente, um termo de massa, um meio, do φ transposto, uma matriz n2 de massa, φ. Está tudo misturado. Então eu tenho uma matriz cinética que mistura φ1 com φ2 com φn. Então tem aqui essa matriz aqui, é uma matriz n por n simétrica. Então K transposto é igual a K e n2 transposto é igual a n2. A matriz de massa também é simétrica, claro. Porque esse termo aqui na verdade seria dmi φi K e J dmi φj. Então, como isso aqui é uma combinação simétrica em J, só vai sobreviver a parte simétrica dessa matriz. Então, eu tenho uma matriz cinética e uma matriz de massa. E vou supor, para evitar problema de singularidade, que essa matriz aqui seja não singular. O determinante de K é não zero. Ou seja, a matriz K é inversível. Ela é simétrica e inversível. Então, K menos 1 existe. Ela não tem alto valor nulo. Tem determinante não nulo, ela é inversível. Então é claro que eu posso fazer o seguinte. Então a pergunta é, essa matriz de massa está misturando. Na verdade eu tenho um termo aqui que vai ser N2 IJ, desculpa, N2 IJ Φi Fj. Então eu não tenho um termo de massa, Φ1 ao quadrado, Φ2 ao quadrado, Φ3 ao quadrado. Eu tenho termos mistos. Então quem é a massa? Tem N campos escalares, mas as massas estão todas misturadas. Ninguém aí, eu não sei a massa de quem é. Se eu tenho um campo φ1 ao quadrado, se eu fizesse dois campos, eu teria
φ1 ao quadrado, φ2 ao quadrado, termo de massa, e φ1, φ2. Então, qual é a massa? Se eu fizesse φ1 ao quadrado e φ2 ao quadrado, m φ2, e aqui um mi φ2, eu teria massa m φ, mas aqui não, tem que ser um misto. Então, eu tenho um problema de mix meio que eu tenho que resolver. É exatamente o que vai acontecer com os neutrinos, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, essa matriz aqui é uma matriz, ela é simétrica, então, portanto, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então, se essa matriz aqui é real e simétrica, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então, vai dizer que existe uma transformação S, tal que S transposto kappa S seja uma matriz kappa til diagonal. Então, existe uma transformação ortogonal. Teorema espectral. Toda matriz simétrica e real pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Quer dizer, poderia botar S a menos 1, porque é a transformação ortogonal. Então, o transposto é o inverso. Então, S a menos 1, kappa S é a matriz diagonal. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso chegar aqui, colocar aqui S transposto S, posso chegar aqui e colocar S transposto S. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Coloco aqui S transposto S e coloco aqui S transposto S. Eu suponho que elas podem ser simultaneamente diagonalizadas. Não, aquela lá não vai ser diagonalizada, só essa é diagonalizada. Tá? Perfeito. Se as duas matrizes são simultaneamente diagonalizadas, deveriam comutar. Não necessariamente elas comutam. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu posso passar, então, fazer o seguinte, eu posso fazer uma redefinição de campo. Eu vou absorver esse S φ, vou transformar isso aqui num campo φ-til. Então, esse lagrangiano vai ficar 1/2 do... E aí, φ-til, φ transposto, S transposto é o φ-til transposto. Então, eu vou ter φ-til transposto, kappa-til, que é a matriz agora diagonalizada, dmi φ-til. Menos 1/2 de φ-til transposto. Agora eu vou ter uma matriz M2-til, que já não é mais a matriz M2. Então, M2-til é essa matriz aqui. S, M2, S transposto. Eu absorvo esse S aqui, com esse S transposto, redefino essa matriz de massa. E agora, então, está ficando legal, mas ainda tem um probleminha aqui. Aqui eu ainda tenho um mix. Faltou um tiozinho ali. Faltou um tio aqui. Isso, esse é o termo. Oi? Esse é o termo. Hã? Esse é o termo. O transposto. Aqui também tem um transposto. Não, acho que ali. Não, ali também, né? E aqui? Não, Aqui isso. não tem. Deixa eu botar. Tá, obrigado, corrigir. Tá certo, pessoal? Então, tem transposto aqui e transposto aqui. A matriz K, vamos supor o seguinte, eu quero garantir positividade. Então, eu tinha que ter dado um dado a mais. Suponha que a matriz K não só seja inversível, mas seja uma matriz positivo definida. O que é uma matriz positivo definida? É uma matriz cujos autovalores são todos não negativos. Eu quero que ela seja positivo definido, então todos os autovalores são reais. Então, essa matriz aqui só tem autovalores reais. Então, claro, eu posso fazer o seguinte, isso aqui, então eu estou mexendo, redefinindo o campo. Então, já tem um novo campo, φ-til, e tem uma nova matriz de massa, M-til, que continua sendo simétrica, se eu tirar o transposto dela, vai ser ela mesma. Então, essa matriz de massa não perdeu. Esse cara aqui agora é uma matriz totalmente diagonal, que vai agora desacoplar os campos. Vai ficar, o termo cinético vai ficar todo limpo, diagonalizado, mas com autovalores distintos. Então, eu posso fazer o seguinte, se a matriz é positivo definida, toda matriz positivo definida, eu posso tirar a raiz quadrada dela. Ela vai ter autovalores reais. Autovalores reais positivos. Porque ela é positivo definida. Estou dizendo isso. Então, agora eu posso fazer agora o seguinte, eu posso chegar aqui, quebrar essa matriz em kappa-til a meio, kappa-til a meio. O que significa uma matriz positivo definida? Significa que quando eu diagonalizo, né, como eu fiz ainda agora, ela vai cair nessa matriz K-til, que é diagonal. Então, claro, se essa matriz aqui, K-til, é diagonal, eu posso tirar a raiz quadrada dela. Se eu tirar a raiz quadrada da diagonal dela e fizer a transformação inversa, quer dizer, eu pegar agora a matriz kappa-til a meio e multiplicar por S transposto, eu vou obter a matriz
raiz quadrada da matriz. Quer dizer, uma matriz maluca, que seja positivo definido. O que é a raiz quadrada de uma matriz? É diagonalizar a matriz, aí vou para a base em que ela é diagonal, né? Tiro a raiz quadrada dela e volto para a base original, aí eu estou tirando a raiz quadrada da matriz. Então eu posso tirar a raiz quadrada da matriz S. Então eu posso redefinir, fazer o seguinte, eu vou jogar K partícula meio para cá e K partícula meio para cá. Então eu vou definir agora K partícula meio, que é a matriz diagonal, com esses campos φ-til, eu vou chamar agora isso aqui de um campo φ2-til. Para esse campo φ2-til, eu tenho o meu termo cinético completamente diagonal, porque eu botei K partícula meio aqui, K partícula meio aqui, então eu vou ter o meio do demi φ-til transposto, demi φ-til. Eu já diagonalizei o termo cinético completamente, né? E normalizei. E aqui agora eu vou ter que fazer uma outra operação, porque quem é φ-til? φ-til é K partícula menos meio φ-til-til. Então eu vou ter que escrever esse termo aqui agora, né? Então eu vou fazer o aqui eu vou ter que reescrever todo o meu lagrangiano em termos do φ-til-til. Então eu vou ter que o meu φ-til, aqui dessa redefinição, ele é K partícula a menos meio φ-til-til. Então eu vou escrever esse termo aqui de massa como sendo φ-til-til transposto. Aí eu vou ter aqui K partícula a menos, eu não preciso transpor porque ela é diagonal. M2-til. E aqui K partícula a menos meio φ-til-til. Então eu defino agora com a matriz M2 φ-til-til. Tá? Agora você vai diagonalizar isso aí, redefinir de novo, vai ficar tudo normal ali. Essa matriz é simétrica, ela continua sendo simétrica depois de todas essas operações. Só não é necessariamente positivo definido, mas ela é simétrica. Então, agora eu posso diagonalizar essa matriz com transformação ortogonal. Só que quando a transformação ortogonal atuar no φ-til-til aqui, ela não vai mexer nesse termo, porque ela já é ortogonal, que vai dar identidade, né? Então eu vou poder fazer o seguinte, eu vou definir uma matriz, vamos dizer assim agora, M2 chapéu, que é, eu jogo todos os parâmetros do termo cinético para cá. Então está aqui. Então agora sim, eu vou ter, se eu diagonalizar essa matriz aqui, eu vou desacoplar o problema totalmente. Eu vou ter N campos escalares, cada um livre do outro. E aí eu vou poder ter as massas individuais. Então, meus campos físicos, né, na verdade, vão ser, aí, claro, ainda tem que diagonalizar essa matriz para uma outra transformação ortogonal, sabe? Uma transformação T, que eu vou ter T transposto M2 chapéu E, é que vai me dar a matriz M2 chapéu diagonalizada. E aí, essa matriz T vai entrar aqui. Vou botar aqui T transposto, aqui eu vou botar um T. Aqui eu vou botar um T e aqui eu vou botar T transposto T. E aqui eu vou botar T transposto T. Então, essa matriz aqui, depois de diagonalizada, eu vou ter uma nova base de campos, que vão ser os campos, né, T, Φ, til-til, que vão ser os campos que eu vou chamar de, sei lá, de Φ-chapéu. Então, nessa base aqui, eu tenho as massas individualizadas. Aí sim eu posso dizer, então, as massas são essas e os campos físicos são esses, porque o campo físico, ele tem que ter sempre uma massa bem definida. Você não pode definir uma partícula que tem probabilidade de ter massa tal, ou probabilidade de massa, não tem um princípio de incerteza para a massa. A massa é uma regra de superseleção da natureza. Toda partícula física tem que ter uma massa bem definida, um spin bem definido, uma carga elétrica bem definida. Então, no final de tudo, para eu saber quem são os quantafísicos desse lagrangiano que eu comecei lá com tudo misturado, eu tenho que ter as últimas consequências. Eu vou dizer, aqui sim, eu vou ter todas as massas desacopladas, eu vou ter N massas, pode ter zero, pode ser degenerado ou não, mas eu vou identificar todas as massas. Então, os campos físicos vão ser esses campos que vão corresponder a quanta de massas bem definidas. Então, é isso que eu estava pedindo naquele programa. E vocês vão ter
No problema a gente vai ter que, basicamente, diagonalizar a matriz de massa para poder ver quem são os férmions físicos a partir daqueles férmions, certo? Essa é a ideia. Tá? E a gente pode fazer isso, né? Poderia também fazer isso olhando direto para o propagador. Eu poderia pegar o propagador, antes de fazer essas diagonalizações todas no Lagrangiano, eu poderia pegar o propagador e depois que eu tiver aquele propagador, eu posso olhar os polos do propagador e vou dizer as massas físicas são essas. Mas esse método é melhor porque você já vai identificar no final de tudo qual é a combinação linear de campos que vai corresponder àqueles altos valores de massa. Então você sabe quem são os campos físicos, tá certo? Então isso é importante, porque na hora de a gente fazer o mixing de neutrino, a gente vai ter uma matriz de massa mista. E aí a gente vai ter que identificar quem são. Aí vai ter justamente, vai aparecer aquela chamada matriz de Pontecorvo, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. O análogo da matriz CKN para os neutrinos, tá certo? Então todo vem de um processo de diagonalização, tá certo? Então a gente tem. Aí são todos os neutrinos físicos para os neutrinos não físicos. Exatamente, os neutrinos que são autoestados de gauge e os neutrinos que são autoestados de massa. Quer dizer, o que você quer é partir do que tem a massa bem definida. Ela não precisa ser autoestado de gauge, ela tem que ser autoestado de massa. Quer dizer, os autoestados de massa eles são combinações lineares dos autoestados de gauge. Tá certo? Vocês vão ver na aula de eletrofraca, lá nas aulas finais do curso de eletrofraca, que a gente também tem um problema com os quarks inferiores, o quark D, o quark S e o quark B. A gente tem a matriz de Kavivo, Kobayashi e Nishikawa, que mistura os três quarks inferiores. Então, eu tenho esses quarks, eles são autoestados de gauge, mas eles não são autoestados de massa. Eu tenho então um mixing de massa, quer dizer, o quark U ele pode oscilar para o quark D oscila para o S pode oscilar para o B. Tem os mixings dos quarks inferiores. A mesma coisa vai acontecer com neutrinos massivos depois. Certo? Então, por isso que é importante a gente ter essa ideia de diagonalização para poder ver quem são os autoestados físicos do problema, tá bom? Tá bom? Vou deixar assim. Próxima vez a gente se encontra. Hoje é quarta, semana que vem é dia 5. Acho que tem. Hoje que essa semana tem um seminário. Eu não sei se dia 5 da semana que vem tem seminário. Eu acho que não vai ter seminário. Eu acho que eu estou com Você fala dia 3, na verdade. Dia 3 é quarta. Por exemplo, então veja, a gente volta a fazer a aula no dia 5, sexta. Tá. Né? Vamos ver se